Oi, amigos, como estão todos? Tudo bem? Vamos hoje dar continuidade nas nossas leituras. Eu vou dar continuidade pela página 26 para quem tem livro. Notícias históricas, né, para saber e dar um entendimento aí de algumas palavras que são usadas durante o Evangelho. E queria anunciar também um novo projeto que eu estou elaborando, está em andamento ainda, logo colocarei em prática, que é o Evangelho, né, as passagens do Evangelho, alguns ensinamentos da moral cristã para as crianças. Então, quem tem filhos e quiser contar histórias para eles, mostrar um pouco dessa moral do Cristo, logo a gente vai estar com um projeto aí ligado às crianças, tá joia? Vou continuar a leitura. Gente, por gentileza, eu peço que não esmoreçam no trabalho. Às vezes fica um pouco cansativo, como eu disse, não precisa postar todos os dias, nem ver todos os dias, mas é importante que divulguem e que deixem seus comentários, seus palpites, alguma dúvida que tenham sobre a passagem lida, enfim, é muito importante isso para a continuidade do nosso trabalho e para não deixar que ele pare no meio do caminho, ok? Obrigada, gente. Vamos lá. Notícias históricas. Para bem compreender certas passagens dos evangelhos, é necessário conhecer o valor de muitas palavras que são frequentemente usadas nos textos e que caracterizam o estado de costumes e da sociedade judia naquela época. Essas palavras, não tendo para nós o mesmo sentido, foram quase sempre mal interpretadas, gerando algumas incertezas. A compreensão de sua significação explica também o verdadeiro sentido de certas máximas do Evangelho, que à primeira vista nos parecem estranhas hoje em dia. Samaritanos. Após os cismas das 10 tribos, Samaria tornou-se a capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída numerosas vezes, ela foi, sob o domínio romano, sede administrativa da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, chamado o Grande, a embelezou com suntuosos monumentos e, para agradar Augusto, deu-lhe o nome de Augusta, em grego Sebaste. Os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá, uma aversão profunda, datando da época da separação. Perpetuou-se entre os dois povos que se esquivavam a todas as formas de relações recíprocas. Quase igual que anda acontecendo hoje em dia, para vermos que não evoluímos muito. Os samaritanos, para tornarem a cisão mais profunda e não terem de ir a Jerusalém para a celebração de festas religiosas, construíram um templo próprio e adotaram certas reformas. Admitiam somente o Pentateuco, que contém a lei de Moisés, e rejeitavam todos os livros que lhe haviam sido posteriormente anexados. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos e por isso mesmo eram desprezados, anatematizados e perseguidos. O antagonismo das duas nações tinha, portanto, como único princípio a divergência de opiniões religiosas, embora suas crenças tivessem a mesma origem. Eles eram os protestantes da época. Ainda hoje encontram-se samaritanos em algumas regiões do Oriente, particularmente em Naplusa e Jafar, na época, né? Observam a lei de Moisés com mais rigor do que os outros judeus, e só se casam entre eles. Os nazarenos. Esse nome é dado na antiga lei aos judeus que faziam votos, por toda a vida ou por algum tempo, de conservar-se em pureza perfeita. Adotavam a castidade, a abstinência de bebidas alcoólicas e não cortavam os cabelos. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos, por alusão a Jesus de Nazaré. Esse foi também o nome de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã,
que, à semelhança dos ebionistas, dos quais adotara certos princípios, misturava práticas mosaicas aos dogmas cristãos. Essa seita desapareceu no quarto século. Então aqui é só para entender algumas passagens que terão mais para frente, né? Quais foram os povos da época, seus preceitos, seus princípios, e amanhã a gente continua com mais alguns povos e também falaremos sobre alguns pensadores da época, como Platão e Sócrates, né? Da época depois posterior, sobre a importância que eles tiveram nisso. Gente, missão dada, missão cumprida. Conto com vocês. Estamos aí. Qualquer dúvida, postem. Um abração a todos. Um excelente dia. Fiquem com Deus. Que assim seja.